Ney Franco, mais uma vez, prazer muito grande te receber aqui no nosso Arena 98, sempre um bom papo. E hoje, já que você chegou cedo, vamos ter tempo aqui para fazer uma baita resenha com você. Tudo bem, Ney? Boa noite, Everton. Prazer falar com vocês, com os ouvintes da 98, né? E obrigado aí por abrir esse espaço aí. E eu estou aqui disponível para a gente falar sobre o futebol, que é a nossa paixão, além de ser a nossa profissão. Ô, Ney, a gente estava falando aqui sobre o Nátio Fernandes, né? Nessas idas e vindas pelos clubes brasileiros. Você já chegou a jogar contra o Nátio Fernandes, você se lembra? Não, eu não me lembro. Eu me lembro agora recentemente, realmente, de acompanhá-lo aí nas últimas Libertadores, né? É um jogador diferenciado em termos de jogador voluntarioso, que participa no setor do meio de campo, tem essa transição, né, da defesa para o ataque, faz isso com muita qualidade, dando essa opção de ser um meia que joga ali à frente dos volantes, né? E em alguns momentos joga até um pouquinho mais atrás, mas tem essa facilidade de dar essa opção ali dessa ligação ofensiva, né? Essa ligação dos volantes para o ataque. Então ele chega bem no ataque, né? Tanto pelo centro, pelas extremas do campo, né? Então eu acho que o Atlético Mineiro está fazendo uma baita de uma contratação e um jogador também experiente, principalmente nessas competições sul-americanas. 31 anos, com 3 anos de contrato. Eu queria fazer a minha primeira pergunta, na verdade, a minha segunda, que eu acabei de perguntar do Nátio, e tem relação com um assunto que a gente vem debatendo muito nos últimos dias aqui, Ney, que é a questão do futebol brasileiro e tudo que permeia o futebol brasileiro, obrigar os treinadores a trabalharem no fio da navalha, ou seja, você precisa gerar resultado, porque se você não gerar resultado, você vai ser demitido. Sabendo disso, Ney, e isso faz com que o treinador, por vezes, opte, e eu não tenho os números por exemplo, no Campeonato Brasileiro, são 20 times, eu não tenho os números aqui de quantos times jogam para cima do adversário, se há uma variação de quantos times jogam de forma reativa, eu não tenho esses números. Mas o resultadismo te obriga, às vezes, a jogar um futebol mais feio, mas buscar, por exemplo, jogar por uma bola, jogar de forma reativa e tal. O futebol brasileiro te obriga, às vezes, a jogar feio, mas para obter resultado, para você sustentar o seu trabalho e os jogadores também ficarem bem com torcida, com direção? Everton, quando a gente está trabalhando no clube grande que tem jogadores com qualidade, automaticamente você tem que jogar ofensivamente, né? Em alguns momentos, alguns treinadores têm a opção de jogar reativamente quando trabalha num clube com a qualidade técnica menor, com menos opções no elenco. Então, né, você trabalha com essa marcação mais atrás, explorando essa verticalidade, assim, de uma bola num contra-ataque, nessa transição direta, né? Mas a gente tem visto aí nos últimos anos, principalmente as equipes grandes, todo mundo tentando propor o jogo, todo mundo saindo para cima, inclusive em alguns momentos até abusando muito, né, nessa saída de erro, de bolas do setor defensivo para o ataque, essa participação do goleiro, querendo já armar essa jogada ali de trás, né? Mas, na realidade, né, o que em alguns momentos o que acontece no futebol brasileiro, que é ruim para o treinador, em alguns momentos, são as expectativas que são colocadas em cima de uma determinada equipe, né? Por exemplo, a gente vê o Atlético Mineiro esse ano, né, tinha uma expectativa enorme de ser campeão brasileiro ou de ganhar títulos, né? Pelo investimento que foi feito no elenco, né, pelo o treinador mais badalado da última temporada, que é o Sampaoli, né, que foi unanimidade na contratação quando foi por Atlético Mineiro. Então, o mercado todo, o futebol todo, os críticos esportivos, né, colocaram o Atlético, eu estou citando um exemplo do Atlético e a gente passa depois para os outros clubes grandes, né, como o Flamengo também. Então, cria-se uma expectativa muito grande num campeonato que ele é muito difícil. E quando não vem esse resultado que é passado para a torcida, que foi criado assim na expectativa, né, logicamente que esse é o grande trauma do treinador, essa alta expectativa dentro de um trabalho. Isso também, por exemplo, do Flamengo, a mesma coisa. Se esperava do Flamengo esse ano
que tivesse o mesmo desempenho de 2019, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. O primeiro treinador que fez essa primeira parte do projeto do Flamengo, que não ganhou uma competição, já teve a troca. Então, eu acho que o grande tormento do treinador brasileiro, em alguns momentos, quando está numa equipe grande, é essa expectativa. Quando essa expectativa ela não é atendida, né, começa a ter os problemas, né, de relacionamento, começa a perder o fio da meada, começa a perder, praticamente perder uma temporada num clube que tinha muito potencial. No clube médio para baixo, onde essa expectativa não é muito grande, né, fica mais fácil de você trabalhar, né, com a marcação mais atrás, um time mais de pegada, explorando o contra-ataque, jogando por uma bola. Mas nos clubes grandes, a experiência que a gente tem, que você tem que ser um treinador, né, que tem que propor o jogo, que é o termo da moda usado hoje. Ô, Ney, boa noite, muito legal ter você com a gente aqui no Arena de novo. Ainda um pouco nesse assunto, né, tem me chamado a atenção, porque assim, o futebol brasileiro, ainda que a gente viva um problema da economia do país muito grande, a desvalorização muito grande da nossa moeda em relação ao dólar, em relação ao euro, o futebol brasileiro ele é um futebol que paga muito bem. Ele consegue concorrer hoje com mercados que há pouco tempo ele não conseguia concorrer, inclusive, em termos de questão salarial, e aí estou falando principalmente dos grandes clubes. Mas a gente tem visto, nesse campeonato brasileiro especificamente, alguns casos de saída de treinador, por opção do próprio treinador, que me chamaram um pouco a atenção, né? O Kudê, por exemplo, ele era vice-líder do Campeonato Brasileiro, fazendo um grande trabalho no Inter, resolveu ir para um clube que estava na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O Sampaoli agora, que está no projeto, que tem mais dinheiro no futebol brasileiro rolando, atendendo todos os pedidos dele, deve trocar o Atlético pelo Olympique de Marselha, que é o 9º colocado no Campeonato Francês. A gente teve ainda a questão do Odair, que foi para o mundo árabe, aí acho que tem mais uma questão financeira mais pesada ainda influenciando nessa decisão. Mas por que você acha que tem sido tão fácil para o treinador dos grandes clubes hoje do futebol brasileiro abandonar o projeto e trocar por algo que, à primeira vista, desportivamente, não parece compatível na Europa, principalmente? Você falou de trocas, né, só de saída de treinadores do Brasil para o exterior. Né? Eu acho um dos motivos, talvez, seja a questão econômica para os treinadores também. Né? Talvez, em alguns momentos, esses treinadores não vão, por exemplo, quem está indo para a Europa, embora estejam indo para clubes que não vão ganhar títulos ou vai ser difícil lutar por títulos, mas de repente são clubes que têm uma paciência maior em relação ao contrato desses treinadores. Né? E no futebol brasileiro a gente sabe que funciona dessa forma. Então, é só fazer um exercício, por exemplo, vamos citar o caso do Sampaoli. Senta na cadeira do Sampaoli hoje, nesse momento. Né? É um treinador que começou a temporada com expectativa enorme, num dos maiores clubes do futebol brasileiro, e está no momento agora de muito questionamento, né? E esse questionamento vem justamente no momento que ele tem uma oportunidade de fazer um contrato com um clube lá fora. Então, eu acho que em alguns momentos, para o treinador, quando chega nessa situação, de repente, né, se tiver um acordo com o clube, o melhor é sair, né? Mas diferente do Kudê. O Kudê realmente ele deixou o Internacional, um clube que estava ali trabalhando na liderança do Campeonato Brasileiro, para ir para um clube intermediário. E se você for analisar, todos os treinadores estrangeiros que vieram trabalhar no Brasil deixaram os seus projetos no meio do caminho. Foi assim, né, com Osório no São Paulo, né, foi assim com Baúza no São Paulo, né, com o treinador do Flamengo que largou para ir para uma seleção chilena, a primeira experiência, depois agora teve agora o Jorge Jesus também, que deixou o Flamengo para voltar para Portugal. Se o Sampaoli sair, vai repetir essa história. Por quê? Porque o mercado lá fora, né, em alguns momentos, né, oferece para esses treinadores projetos mais seguros, né, não só na parte econômica, mas que um tempo maior de contrato, onde, de repente, esse profissional vai ter uma tranquilidade maior de trabalhar, né, e ter essa oportunidade de sair dessa pressão, que é trabalhar no grande clube e tentar colocar o que ele pensa de futebol no clube onde ele tem mais tranquilidade de desenvolver o seu trabalho. Na realidade... Pois não, pode seguir, Ney. Só para fechar, na realidade,
trabalhar nos clubes brasileiros, né, como treinador é uma dificuldade enorme. A gente tem que adaptar isso, né? Nós brasileiros, treinadores brasileiros, a gente já está habituado, nós já estamos dentro dessa cultura, nós já crescemos dessa cultura. É muito difícil a adaptação de um treinador estrangeiro aqui no Brasil em função, né, desse imediatismo por resultado, né? Um treinador que no momento ele é o gênio, de uma hora para outra ele passa a ser um treinador que não dá mais para dirigir um determinado clube. Prazer em conversar contigo novamente, né? Acredito que contabilizando aí anos também em base, você deve ter quase 20 anos aí de carreira, né? Começou ali em 2004, 2005, quando surgiu ali no Ipatinga e até agora 2021. Ainda um pouco na esteira dessa sua última resposta, que você fala da dificuldade, né, em implementar trabalhos mais duradouros no Brasil e como os estrangeiros, na primeira oportunidade que recebem para seguir para outro mercado, acabam deixando o, entre aspas, projeto aqui no Brasil interrompido e vão embora. Claro que não precisa falar nominalmente, mas quando você senta para conversar com um novo clube, né, por exemplo, visando a temporada aí 2021, ou quando você trocou de cargo ou mudou de clube, é raro encontrar numa conversa com um dirigente, e esse dirigente, o dirigente político do clube, não aquele executivo de futebol, que a gente presume que ele estudou para ser executivo de futebol, mas é difícil escutar algumas coisas que dizem os dirigentes políticos em termos do que eles acham que é projeto no futebol? Olha, Gomide, boa pergunta. Na realidade, no futebol brasileiro, eu vou citar o meu caso, né? Todas as contratações minhas, eu não tive nenhuma contratação de trabalho que eu sentei numa mesa para discutir projeto do clube, né? Geralmente, as minhas contratações foram, né, basicamente uma. Você sai de um clube, está em casa, termina uma rodada de brasileiro, termina a rodada de uma competição, um treinador caiu, e em alguns momentos seu telefone toca, né, ou é o seu empresário ou alguém do clube que a gente tem acesso, né, ao meio do futebol, esse pessoal do futebol todo tem o seu contato. Então, geralmente, o telefonema, Ney, existe uma possibilidade, nós demitimos nosso treinador, a gente queria contar com você com trabalho, tal, e você, né, a gente chega no nível que a gente só acaba tendo proposta de clubes conceituados no futebol brasileiro, a Série A, grandes clubes também que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, e, na realidade, você tem esse primeiro contato quando você chega no clube, num primeiro dia, você tem esse contato com quem é responsável com o futebol e acaba tendo contato com o presidente no dia a dia, né? Mas o que acontece no nosso dia a dia do futebol hoje é o seguinte, o clube ele tem sempre um representante ali no nosso dia a dia de treinamento, né? Que é o diretor de futebol, mas hoje esse cargo do diretor de futebol também, ele começou a absorver tantas responsabilidades dentro do clube que acabou criando também um superintendente de futebol. Então, começa também a criar um mecanismo entre o treinador e quem decide lá em cima, né, 3, 4 pessoas entre meio, em alguns momentos, essa ligação diretamente com o presidente para você conversar, em alguns momentos você não tem isso no seu dia a dia com o presidente do clube, né? Então, você tem que tratar mais de assuntos do dia a dia do futebol. A questão política no futebol brasileiro, a gente, como treinador, a gente não acaba participando, a gente nem sabe o que está acontecendo no clube, com a política do clube, o que está, né, em termos de eleição, e esses conceitos que chegam a gente, né, a gente quer ganhar o brasileiro, a gente quer chegar na Libertadores, a gente quer chegar na Sul-Americana, isso sempre são objetivos muito sim, subjetivos, sem aprofundar muito, né, realmente com a parte política do clube, né? E a gente acaba no dia a dia realmente tendo mais contato como responsável do futebol, e o treinador, geralmente poucos treinadores participam dessa parte política de um clube. Ô Ney, boa noite, prazer receber você aqui no Arena 98 mais uma vez. Vou voltar um pouco para sua passagem recente no Cruzeiro, né, que eu acho que muita gente também tá curiosa para saber o que aconteceu ali que você não conseguiu encaixar o trabalho, né? O Cruzeiro viveu uma turbulência muito grande financeira aí nesse último ano
E eu gostaria que você fizesse, né, um resumo do que aconteceu com a sua passagem, por que a coisa não engrenou, né, e por que o Cruzeiro passou uma dificuldade tão grande nessa sequência aí de 2020. Eu vou começar do geral. Primeiro, os 4 treinadores que passaram no Cruzeiro na temporada não conseguiu dar ao clube do seu resultado, do seu trabalho em campo, né, que é o acesso à Série A. E, para mim, está muito mais do que provado que o problema do Cruzeiro, ele foi, ou ele é, quem está no dia a dia do Cruzeiro sabe que o problema do Cruzeiro nessa temporada, ela é muito mais do que simplesmente a questão do treinador no seu dia a dia, né? O clube, você já sabe disso, eu vou ser repetitivo aqui, está com vários problemas para serem resolvidos, né? E eu acho que a minha passagem foi justamente no momento mais difícil, que era o momento que você não podia contratar uma equipe já chegando no meio do campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Já com muita experiência negativa dentro da Série B, né? De um clube que não se estruturou para disputar uma Série B, não montou uma equipe realmente com perfil de Série B, e isso não é culpa de nenhum treinador que passou lá, isso não é culpa do Adilson, isso não é culpa do Anderson, né? Isso é culpa do sistema, da forma como o Cruzeiro estava naquele momento. Começou uma temporada com um grupo gestor, depois teve a eleição do presidente, um presidente, né, que ativo no dia a dia ali, tentou fazer de tudo. Eu, como treinador, não posso reclamar ali do Sérgio, do apoio de toda a estrutura que ele me deu para desenvolver um bom trabalho, mas é um clube, né, que você entra dentro de uma Série B, que você principalmente tem praticamente 2 grupos divididos. Você tinha no elenco jogadores experientes, né, e muitos jogadores jovens. E nenhum de nós, treinadores, conseguimos juntar essas duas peças, tivemos essa competência. E nisso, os jogadores mais antigos, por ter passado por uma experiência muito negativa na temporada que caiu, né, ter essa experiência de tentar recuperar o time e acabou caindo, na Série B se repetia a mesma história, ia para um jogo, mobilizava e não ganhava, aí vinha a frustração. E os jogadores que subiram da base também, jogadores entraram num contexto de responsabilidade. Mas o certo é o seguinte, é um time, por exemplo, que o perfil de uma Série B, o Cruzeiro tinha alguns jogadores com esse perfil. Eu acho que o maior deles era o Manuel. Manuel, para mim, assim, é um jogador que o Cruzeiro já tinha que ser um jogador de base para montar para a próxima temporada, tem que ser um líder, e em torno dele agora já vi que já tem uma contratações interessantes, né, já jogador com perfil como o Alan Ruschel, que tá chegando, inclusive ano passado ventilei levá-lo para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não podia contratar, consegui levar o Giovani, mas o período que eu fiquei aí, a gente não conseguiu inscrever os atletas, né? Então eu trabalhei nesse contexto. E depois chegou o Filipão, com toda a sua história dentro do clube, né, com todo o seu know-how, né, com uma aceitação enorme da diretoria, né, de todos que estavam lá dentro, aceitação enorme da imprensa local, até da imprensa nacional, né, pelo nome que o Filipão tem, foi abraçado pelo torcedor do Cruzeiro e também não conseguiu fazer um trabalho, né, para colocar o Cruzeiro dentro de uma Série A do futebol brasileiro. Então, eu acho que o grande problema é não ter montado uma equipe, né, com perfil de Série B. Por exemplo, uma equipe que tinha, hoje, o futebol hoje, né, ele requer jogadores de beirada, de velocidade, não é 1, 2, nós tínhamos no elenco apenas o Ayrton com essa característica. Né? Depois tinha um garoto Wellington, que quando eu cheguei estava afastado, mas ainda muito novo. Aí você não tinha mais nenhum jogador com essa característica. Né? Então, a gente tentou trazer alguns atletas que estavam emprestados, né? Teve alguns atletas que voltaram para o elenco e não foram bem aceitos também, como foi o caso do Sassá, que eu tentei uma recuperação desse atleta, que eu achava que na Série B ele tem uma característica de Série B, mas eu tive um desgaste enorme dentro do clube, né, com alguns componentes da parte diretiva que não concordavam com a volta dele, alguns atletas também que já estavam no elenco que não concordavam com a volta dele, e você tem que ficar costurando isso tudo, né? Então, na realidade, essa mobilização, né, para disputar a Série B, ela acabou não tendo efeito. Tirando os 2 jogos que eu fiz, que foi muito bem, né,
entra um contexto que eu consegui armar no primeiro jogo a equipe da forma como eu gosto de jogar, né, onde eu usei o Jean de volante, e o Jean no jogo seguinte machucou o joelho e não jogou mais, né? Depois a gente não conseguiu armar o sistema do meio de campo. O melhor sistema, um pouco melhor que a gente armou, foi no jogo contra a Ponte Preta, onde todos colocam que foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada, mas depois a gente já percebeu que é um time que não teria condições realmente de subir, e o trabalho seria, a partir daquele momento, ter uma colocação melhor dentro da Série B e remontar a equipe para o ano seguinte. Chegou o momento com o empate do Oeste, né, que a direção achou interessante a troca, eu aceitei, né, com o presidente, dei as minhas opiniões, que o objetivo maior era uma permanência na Série C, e teria que ter um trabalho de remontagem para o elenco seguinte. A expectativa é do Filipão fechar e continuar dentro do clube, mas os problemas do clube são tantos, né, que realmente, né, a gente fica torcendo aí que o Felipe Conceição chegue agora e consiga aí resolver esses problemas do Cruzeiro técnico, mas a gente sabe que em torno tem muitas coisas para serem resolvidas ainda. Ney, eu vou chamar um intervalo e a gente volta e continua o papo com você aqui. Mas antes eu preciso, Gomidi, vamos oferecer ao Ney. Ô, Ney, você tá dentro de um banheiro aí, Ney? Que lugar que é esse que você tá? Não, cara, eu tô numa parte do escritório bem fechadinho aqui, porque eu tenho um cachorro aqui que, se ele soltar, né? Você quer que eu vire a câmera aqui? Mostra ele, mostra. Olha o banheiro, olha o banheiro do homem. Não é banheiro não. É porque eu resolvi vir para um cantinho da casa aqui para ficar bem com vocês. O cachorro atormenta muito aí, Ney? Pode mostrar o cachorro, viu, Ney? A gente é fã de cachorro aqui. Daqui a pouco vamos fazer um tour pela casa aqui. Estávamos falando aqui da vida como ela é, né? Eu perguntando pro Ney sobre os cachorros dele, ele perguntando sobre os meus e tal. Cachorro é bom demais, gente. Cachorro... O Alê tem uma teoria do filósofo Espartacus, que diz o seguinte: cachorro é melhor que gente. Mas é e muito esse filósofo melhor, Espartacus, ele não erra. Muito melhor. Cachorro é bom demais, né, Alê? Porque é isso, bom demais. Muito melhor cachorro do que ser humano. Nossa, aliás, qualquer gente, coisa que não fala é melhor do que ser humano. Cachorro, gato, pombo, qualquer coisa. É melhor. Um poste é melhor. Mas aqui a gente não está generalizando, viu, Ney? Então, quando a gente fala de ser humano, obviamente não estamos generalizando, porque tem umas malas que, nossa senhora, tem uma charopada que tá solta por aí que não quer minha distância. Eu tô que nem o Gomide. Eu quero paz e amor e mais nada. Ô, Ney, falando em paz e amor, você acha que... Bom, eu acho que você não vê problema nenhum, eu acho, em termos aqui no Brasil, treinadores estrangeiros. Eu tenho quase que certeza que você não vê problema nenhum nisso. Agora, a minha pergunta é, os treinadores como o Sampaoli, Jorge Jesus, agora o Hernan Crespo, qual outro aqui, hein? Dos mais recentes que passaram pelo Brasil. O Abel Ferreira, que está lá no Palmeiras. Você acha que eles são mais blindados? Você acha que, por exemplo, o Ney Franco passa pelo Atlético, aí passa aqui, aí ele vai na direção, pede 5 reforços, a direção trava. Mas aí quando chega um outro treinador com mais grife ou simplesmente hablando, aí ele chega na mesma diretoria, faz algumas exigências e a direção compra o boi do treinador. Você acha que isso acontece no Brasil, Ney? Everton, tem alguns temas. Primeiramente, né, eu queria só ratificar o que você falou no início ali. Eu não sou contra, né, o fechamento do mercado. Eu acho que a nossa cultura brasileira ela foi formada assim, com o estrangeiro chegando no nosso país, né, e, por sinal, sempre eles são muito bem recebidos, né? Hoje o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais recebe aí pessoas que têm seus problemas políticos ou que estão passando fome em outros países, né, gente? Tanto de venezuelano que chegou hoje no nosso país, assim, durante esse último ano, e eles são muito bem recebidos, e acho que tem que ser dessa forma. No lado profissional também, aqui, né, a gente tem vários profissionais em todas as áreas aí do Brasil, com profissionais
do exterior trabalhando aqui. E no futebol não seria diferente. Então, eu sou a favor desse intercâmbio, é muito legal, né? Eu acho que a única coisa que, em alguns momentos, nós, treinadores, que a gente questiona um pouquinho, né, é que tem, sim, um pouquinho mais de paciência, até em termos da mídia, de comparação, né? Dentro do próprio clube também, quando chega com mais moral, né? Tenta implementar a sua forma de trabalho, o clube praticamente coloca as chaves na mão desses treinadores, né? E eu vejo que no dia a dia, né, durante uma competição, a gente não vê. Eu vou tirar, né, desse contexto, porque foi um ano atípico, o Jorge Jesus, que realmente veio aqui e fez algo diferente. Veio, passou e ganhou tudo e foi embora, e foi esperto, saiu na hora certa, né? Então ele teve esse momento, né? Mas eu acho que hoje a gente vive um momento, né, em que um pouco de modismo também, né? O Jorge Jesus passou no Flamengo, deu certo, e passou a partir desse momento, né, ser o treinador estrangeiro que vai dar certo aqui no futebol brasileiro. E em alguns momentos os clubes, em detrimento desse momento, né, dessa moda, acaba deixando de contratar alguns treinadores brasileiros que estão no mercado com números impressionantes, em função de trazer um treinador, em alguns momentos, que tem experiência nenhuma lá fora, né? Não tem ainda, né? A gente viu aí agora, por exemplo, o Flamengo com o Domenic, nada contra o treinador, mas é um treinador que foi contratado porque foi auxiliar do Pepe Guardiola, né? A gente vê alguns treinadores também que da América do Sul hoje, né, porque fez uma boa campanha em Copa Libertadores, uma Sul-Americana, de repente passa, né, a ser valorizado aqui internamente. Então eu acho que a gente passa por esse momento, que eu acho legal, Everton. Eu acho legal a gente passar por isso, porque a gente vive de ondas, né, de moda, né? Teve um período atrás que o treinador veterano, né, não dava mais para o futebol brasileiro. Nós passamos 2 anos aí que tinha que ser o novo, aí foi lançado muitos treinadores jovens, né, que hoje já sumiram do mercado. O momento agora também é do treinador estrangeiro, e a gente vai perceber daqui 2, 3 anos, né, que muda tudo na hora que o Abel ganhar de novo um campeonato brasileiro, aí, um treinador brasileiro ganhar um campeonato brasileiro ou ganhar uma Copa Libertadores, já passa de novo ser o treinador brasileiro ser valorizado. O certo que né, um local de trabalho, né, que eu acho legal, que ele aceita todo mundo, né, e é muito de momento. Na realidade, as decisões para os treinadores, ela é muito de momento e muito do que sai na mídia, né? A mídia, vocês sabem disso, a força que a mídia tem dentro de um clube de futebol, né? Tem hora que a gente percebe que em algum momento você é contratado alguns treinadores aí fora, que você sabe que aqui internamente nos clubes os caras não conhecem direito, mas existe todo um movimento que isso entra a torcida brasileira, em alguns momentos, nem conhece o treinador, mas hoje, só por ser estrangeiro, ele ganha até qualquer enquete de qualquer treinador brasileiro. Então, é o momento que a gente está vivendo aqui, né? E o que a gente quer mesmo é que os clubes brasileiros se estruturem, que nós voltemos de novo a ganhar aí Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, e que quando vá para o Mundial, que a gente realmente tem força de novo para ganhar um Mundial lá fora, independente se é com o treinador brasileiro ou com o treinador estrangeiro. Só um detalhe aqui, antes de passar para o Grice e para o Gomide. Você não acha que seria leviandade da minha parte dizer que os treinadores brasileiros são mais acomodados, Ney? Ou nós estamos tão adiantados, principalmente quando se refere a sistemas táticos, as novidades que primeiro são lançadas fora do país, em ligas mais fortes, com treinadores mais conceituados, e os nossos aqui estão um pouco acomodados em cima de tudo isso? Ou nós temos preparo de ponta, o que nós não temos é respaldo de diretorias? Ô Everton, deixa eu te falar uma coisa. O futebol brasileiro tem muitos bons treinadores. Eu acho que essa vinda de alguns treinadores para cá ela foi benéfica para a gente também. Alguns treinadores estavam acomodados,
e agora, perdendo um pouquinho esse espaço, estão procurando de novo fazer as suas reciclagens. E o grande problema é que hoje nós precisamos de ganhar e a gente está precisando de explorar isso. Você sabe que eu tenho um perfil mineiro, Everton. A gente mineiro, nós temos dificuldade enorme de falarmos dos nossos trabalhos. Por dessas coincidências da vida, hoje eu recebi um material aqui dos meus números no São Paulo. Eu fiquei 1 ano à frente do São Paulo, né? E eu até me surpreendi porque eu não tinha esses dados aqui. Eu fiquei 1 ano à frente do São Paulo, né? Depois que eu saí do São Paulo, né, os meus números eles são ainda bem melhores que qualquer treinador que passou depois de mim, né? Além do título da Sul-Americana, que foi o último de São Paulo, né, os meus números ele é melhor do que todos os 3 treinadores estrangeiros que passaram aqui, né? Só que eu fiquei marcado no São Paulo, a saída de lá, por causa, né, de uma confusão com um dos maiores ídolos do São Paulo. E isso ficou marcado na mídia local de São Paulo. Então, nós, né, brasileiros, a gente está precisando de falar um pouquinho mais do nosso trabalho e a gente está começando a fazer isso agora, né, valorizar o que a gente fez aqui dentro, né? Então, eu acho que naturalmente, quando o estrangeiro vem e faz um bom trabalho, automaticamente isso sai da imprensa, o torcedor compra essa ideia. Mas me confortou muito ver esses números aqui hoje, né? E eu falo de cadeira porque em 2011 eu disputei campeonato com a seleção brasileira sub-20, a gente foi campeão sul-americano, depois a gente foi campeão mundial, enfrentando escolas da Alemanha, escolas da Espanha, final contra Portugal, e naquela época a gente já montou uma equipe jogando o futebol que se joga hoje, né? E temos muito bons treinadores aqui dentro. Por exemplo, o que o Cuca fez com o Santos esse ano, na temporada, um clube mais ou menos que tem o mesmo perfil do Cruzeiro, que não podia contratar, dentro de uma Copa Libertadores, dentro de uma Copa de Série A, eu duvido que qualquer treinador estrangeiro fizesse, ou tivesse essa capacidade de fazer o que o Cuca fez no Santos, mas passa batido, ninguém fala do trabalho do Cuca do Santos. Se fosse um treinador estrangeiro, cara, era a primeira página, era a torcida toda, era mais um cara com pretensões de treinar a seleção brasileira do futebol brasileiro. Então, nós estamos, treinadores brasileiros, né, nós estamos em baixa hoje, sem moral, mas com certeza, Everton, eu vou falar assim de cadeira, nós temos muitos bons treinadores aqui dentro do Brasil. E eu vou, no início do trabalho, da entrevista aqui, o Gomide falou do meu tempo de futebol. Eu tenho 15 anos como treinador profissional e 10 anos trabalhando na base. E já tenho experiência internacional. Principalmente quando trabalhei na base do Cruzeiro, a gente tinha muita viagem para o exterior. Cara, a gente está na frente em vários aspectos. Sabe qual que é a diferença, Everton? É que lá os caras têm dinheiro para chegar no mercado, contratar o que quer, né? A única experiência que eu tive foi na seleção brasileira, na sub-20, que eu poderia ir no clube contratar, fazer uma convocação dos melhores jogadores dos clubes, e a gente ganhou tudo na seleção brasileira. Enfrentamos os países da América do Sul, a gente foi campeão, a gente enfrentou o país da Europa no Mundial, a gente foi campeão mundial, com o talento do jogador brasileiro e com a parte tática, onde o futebol brasileiro lá fora paga muito. O treinador brasileiro lá fora tem muito preconceito. Quando um treinador brasileiro tem uma conquista internacional, lá fora fala que o treinador brasileiro foi campeão porque ele tem talento. Então eles jogam, só que tem muito talento, então eles todos jogam fora um trabalho do Zagallo, que é campeão mundial como treinador, de um trabalho com Parreira, que é treinador mundial, do próprio Filipão. Esses treinadores que são a nossa referência, não tem nome nenhum lá fora, porque eles sempre acreditam apenas aos jogadores, ao título. Se o Zagallo, vou pegar o Zagallo, se o Zagallo fosse um treinador europeu, o que tinha de livros escritos pelo Zagallo no mundo, na Europa, era enorme. Só que é um treinador brasileiro e num país que não tem cultura de escrever, principalmente escrever sobre futebol, né? Então, tem um pouquinho de toda essa estrutura também que acaba, em alguns momentos, colocando nós, treinadores
brasileiro numa situação que ela não é a realidade no cenário do futebol mundial. Ô, Ney, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, que eu acho importante mesmo. O treinador brasileiro devia escrever mais livros. Você podia aproveitar. Já escreveu música, agora pode escrever livro também, para completar. Ô, Ney, queria voltar um pouquinho no assunto do Cruzeiro, porque você falou algo que, para mim também, é algo que a gente não precisa nem debater mais, que é o que ficou muito claro de que o problema do Cruzeiro não era o treinador que estava ali no banco de reservas, porque passaram treinadores de perfis completamente diferentes e com bons trabalhos na carreira e não conseguiram fazer o time jogar bem. A gente teve na reta final ali da Série B algumas declarações. A que mais chamou a atenção foi a do Sobis, né, que disse que quem estava de fora não sabia nem 10% do que estava acontecendo lá dentro. E eu tive algumas informações no meio da passagem ali do Filipão, de algumas coisas internas que estavam acontecendo dentro do Cruzeiro, e do trabalho do Filipão. Inclusive, uma das pessoas que eu conversei me falou, inclusive, algo que hoje, olhando de fora e sabendo o pouco que a gente sabe do que aconteceu lá dentro, que se não fosse o Filipão, o Cruzeiro teria sido rebaixado, que nenhum outro treinador conseguiria fazer o que o Filipão fez na reta final por conta das circunstâncias internas mesmo. O dia a dia, os problemas internos que o Cruzeiro viveu ao longo dessa última temporada, era algo que você já sabia, que você já imaginava, ou foi algo que te surpreendeu, mesmo tendo ali as notícias? Você era como a gente, alguém que sabia só 10% e quando chegou lá dentro se assustou com os problemas internos que o clube vivia? Só vou acrescentar antes de entrar nesses detalhes, sem ser o Filipão, né, os outros treinadores todos com muita experiência também, inclusive Série B, né? Eu tenho um título de Série B com Curitiba, numa situação o Curitiba estava extremamente ruim, tem um acesso também pelo Goiás na Série B. O Anderson foi campeão da Série B com o Goiás também, o Adilson também tem bons trabalhos. Então, é só realmente para matar esse martelo, que não era o problema de treinador, né? Eu confesso que quando eu saí do Cruzeiro, estávamos chegando na metade do campeonato brasileiro. Eu te confesso o seguinte, em termos estruturais, eu tive todas as condições para desenvolver um trabalho à frente do Cruzeiro e ter resultados melhores. Eu não posso deixar de falar isso. O presidente do clube, o David, que estava lá, o departamento médico, a estrutura do clube foi me dada, né, toda nas minhas mãos para fazer um bom trabalho. Eu, internamente, né, a gente quando trabalha numa instituição, não adianta você sair e eu não vou transferir a responsabilidade. O único, assim, para mim, o meu problema, o grau de dificuldade maior que eu tive no trabalho, que eu peguei o trabalho justamente no momento que existia uma discussão interna que o Cruzeiro estava com a equipe muito jovem disputando o campeonato da Série B. E alguns jogadores veteranos, né, sempre com esse discurso, mas eles não percebiam que era esse elenco, né? Que era esse elenco, o clube não podia contratar, já estava ali montado um elenco, e eu não tive a capacidade de juntar esses dois grupos, né, e fazer com que os jogadores veteranos realmente aceitassem esses jogadores novos ali. Eu já citei um outro caso, aceitasse alguns jogadores que estavam retornando de empréstimo para a gente ganhar, eu como treinador, ganhar uma opção maior para escalar uma equipe. Esse foi o grande, né, a dificuldade que eu tive dentro do Cruzeiro, né, realmente de conseguir botar esses dois grupos, né, remando para o mesmo lado. Agora, em termos de estrutura, né, eu tenho certeza que não teve problema nenhum. E tenho certeza absoluta também, tá? Pena que eu não cheguei com esse discurso. Eu tenho certeza absoluta também que eu, como treinador do Cruzeiro, o Cruzeiro também não cairia para a Série C, né? Eu dirigi o Cruzeiro apenas 7 jogos, né? Dos 7 jogos tem o melhor jogo do campeonato. Eu perdi alguns jogadores nesse momento, estava no momento de remontagem. Quando eu saí do Cruzeiro, não tinha nem virado o turno ainda, né? Então, essa sensação, né, essa certeza eu tenho também que se eu continuasse como treinador do Cruzeiro, o Cruzeiro também não cairia para a Série C, né? Só que o meu discurso, eu peguei a equipe logo lá, né, no primeiro turno, então eu não poderia chegar num clube com o Cruzeiro com esse discurso,
porque eu não tenho o mesmo cacife que o Filipão, o mesmo nome que o Filipão, que pode toda hora na televisão e falar que não vai cair para a Série C, em vez de bancar, bater no peito, não, nós vamos para a Série B. Mas ele, assim como eu, percebeu que a gente não é o elenco que é o fraco, faltava mais opções, né? Faltavam mais força ofensiva, mais opções para o treinador montar força ofensiva, realmente para conseguir um acesso para a Série A, porque o campeonato da Série B é um campeonato extremamente difícil, né? Não vai subir com o nome, não vai subir para a camisa, né? O Cruzeiro saiu, né, dessa máxima que o time grande que cai sobe no ano seguinte. Ano que vem, ou esse ano, né, essa temporada, vai ser um campeonato ainda muito mais difícil, né, até pelas duas equipes que já caíram, que foi Curitiba e Botafogo, né, mais 3 equipes ali, 4 equipes lutando para não cair, que se caírem, dá para ver que são equipes já acostumadas também a cair e voltar na Série B. Então, eu acho que o Cruzeiro ele tem um trabalho muito difícil pela frente, né, e algumas mudanças têm que ser feitas. Essas mudanças é ter aí, né, uma capacidade maior, uma felicidade maior, melhor de montar um elenco para essa temporada. E eu nem sei se o Cruzeiro resolveu essa questão da contratação, se realmente esses jogadores estão sendo contratados, se eles podem jogar, né? Porque eu me lembro que o período aí eu pedi 2 contratações, que foi o Giovani e o Matheus Índio, e esses jogadores, quando eu estava lá, eu não conseguia aproveitá-los na Série B. Gomides. Ô Ney, se você quiser citar o caso do Cruzeiro, sinta-se à vontade, mas numa condição normal, né, de um clube pagando salários em dia, um clube que consiga avaliar minimamente o trabalho de um técnico, se a médio e longo prazo será um trabalho que vai aliar o desempenho do time com resultados dentro de uma competição, é claro, colocando na balança qual é a expectativa desse determinado clube dentro de um brasileiro de Série A, de Série B, o quanto, para um técnico, se desse para você mensurar aí, o quanto você acha importante o seu trabalho de campo, a sua metodologia, o seu conteúdo, a forma que você gosta que seu time jogue, né? Da parte de gestão de pessoas. O quanto que você acha que no futebol brasileiro a gestão de pessoas ela impacta muito mais ao jogador do que o que ele treina no campo, do que ele vê que é um técnico que vai melhorá-lo, né, em termos dele aprender algo que ele não sabia, dele ser posicionado, de fazer uma função que ele nunca fez e o técnico pediu e ele conseguiu desempenhar com boa qualidade. Ou a gestão de pessoas, no Brasil, ela é muito mais importante? Olha, Gomide, eu acho que hoje é um pouquinho de tudo, né? Eu não vou falar em porcentagem porque a gente não tem nenhum estudo. Então, se eu falar que hoje 60% do sucesso da equipe é em relação ao comportamento humano, é como você lidera um grupo, e 40% é outra parte. Então, não vou falar isso. Mas eu sei que hoje em dia, para qualquer treinador, né, lidar com um elenco de 30 atletas, né, esse comportamento, conseguir todo mundo, fazer todo mundo acreditar num método de trabalho, numa forma de jogar, né, como disputar uma competição, é um dos desgastes maiores de um treinador hoje, mais do que treinar a parte técnica, a parte tática, a parte física, porque a gente vive no mundo, nós, os jogadores, que a gente está no centro e em torno da gente a cobrança, ela é uma cobrança enorme. Além da cobrança para o resultado, tem também a questão da individualidade, né? Há 30 anos atrás, ou quando eu comecei no futebol, ou quando eu era adolescente e sonhava ser jogador de futebol, qualquer garoto brasileiro queria jogar nas grandes equipes brasileiras, né? Então, quem era do interior de Minas, queria jogar no Cruzeiro, queria jogar no Atlético, queria jogar no América. Quem era do interior de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, era Grêmio Internacional, né? Então, chegar nesses clubes era importante. Hoje não, hoje esses clubes, a maioria dos atletas chegam nesse clube como uma ponte. O lado individual, ele pesa mais em alguns momentos do coletivo se você não tiver controle. Então, você tem
que saber canalizar, e os atletas têm que comprar essa ideia dessa questão da parte coletiva estar em cima da parte individual. Não, é porque o Alexandre Silva está querendo saber, Ney, se você assiste Big Brother. Não tem problema assistir Big Brother, pô. Comportamento humano. O técnico de futebol, ele tem que assistir o Big Brother para facilitar o processo de gestão de grupo, né, Ney? Ô Everton, deixa eu te falar uma coisa, não é preconceito. Até o primeiro Big Brother eu assisti todo. Depois eu comecei, realmente, entrei nessa vida de futebol de treinador e eu perdi, né? Eu tô com opções melhores aqui, também tô com filhos, casei, tenho filhos, né? E a vida de treinador, quando você está em casa, tem que aproveitar o máximo para ficar com a família. Eu, com a minha família, a gente tem aqui muito assistido séries de filmes, minha filha, eu tive a experiência agora, a gente morou 4 anos nos Estados Unidos, voltamos, a minha filha de 10 anos está readaptando ao português, até Tiquititas eu estou vendo aqui, mas não estou vendo Big Brother. Muito bem, muito bem. Ô Ney, muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente aqui, um grande abraço e boa sorte para você na temporada, Ney. Abraço, prazer falar com vocês aí, Everton, Gomide, Glice, né? Estou sempre à disposição de vocês.